Fala galera, deixa o like e se inscreve para você sempre receber nossos vídeos em primeira mão. O anime começa com um raio caindo do céu. De repente, um garoto acorda debaixo de uma árvore. Seu nome é Kelvin. Ele então pressiona Start e assim uma deusa chamada Melfina fala para ele meus parabéns e também fala que ele foi escolhido ao acaso para reencarnar em outro mundo. Mas por ter reencarnado, ele perdeu todas suas memórias antigas, então ele fala que não lembra de nada. E Melfina fala que aquele mundo é cheio de lutas com espadas e magos. Ele então consulta a tela e vê seus status. Ele também comenta que seu antigo eu parecia que gostava muito de videogames, e ele também fala que está muito empolgado com aquele novo mundo. Tempo depois, eles vão para a primeira cidade. Depois de andar um pouco, eles chegam na primeira cidade e começam a olhar ao redor. Ele então vai para a guilda dos aventureiros para se cadastrar. Assim, a recepcionista pergunta para ele o que ele foi fazer ali, e ele fala que foi se registrar como aventureiro. Ela dá para ele um papel para ele preencher. Na hora dele pôr sua classe, a deusa o impede e diz para ele não pôr sua classe como invocador, porque é muito rara e assim ele chamaria muita atenção. Como ele é iniciante, ele recebe o cartão de rank F. A recepcionista explica os ranks para ele. Ela fala que as missões que cada aventureiro recebe vai de acordo com seu rank. Então Kelvin recebe sua primeira missão, que é ir derrotar alguns slimes. Antes dele ir para o trabalho, ele compra um cajado para usar nas batalhas. Kelvin encontra seus primeiros slimes e os observa bem. Tempo depois ele parte para cima dos slimes, mas não consegue acertar seu ataque. O slime então o ataca e o acerta. Depois de uma longa batalha, Kelvin faz seu primeiro pacto como invocador. Kelvin então invoca seu novo companheiro de batalha e o dá o nome de Croto. Os dois vão batalhar com outros slimes para conseguir ficar mais forte. Kelvin fica surpreso com a força de Croto, mesmo ele sendo um slime de baixo nível. Depois ele volta para a cidade e vai pegar o pagamento para o trabalho. Andando pela cidade, Kelvin vê umas pessoas reunidas e vai lá ver. Ele vê que estão vendendo escravos. Uma escrava de olhos verdes chama a atenção de Kelvin. Ela é uma elfa, mas Kelvin vai embora e vai para a hospedaria que a recepcionista da guilda recomendou. Tempo depois, ele desce de seu quarto e vai jantar. Ele então come tudo. Um tempo depois, Kelvin volta à guilda e lá ele conhece um homem. Esse homem então se apresenta, seu nome é Cashel. Kelvin então desafia para uma disputa. A disputa vai ser quem derrota o Cavaleiro Negro Fantasma primeiro. E Kelvin fala que vai sozinho, já Cashel fala que vai com seu grupo. Assim começa a disputa. O grupo de Cashel vai para o castelo onde está o Cavaleiro Negro. Chegando lá, Kelvin já estava. Um dos parceiros de Cashel parte para cima de Kelvin, mas Kelvin já tinha uma armadilha pronta, assim pega o grandão. Um dos parceiros de Cashel, vendo que Kelvin é poderoso, tenta fugir, mas Kelvin invoca Croto e o impede de fugir. Na fuga, o parceiro de Cashel volta correndo. Croto o ataca e o joga na parede. No final, Kelvin e Croto ganham a batalha contra o grupo de Cashel e os amarram. Depois, Kelvin e Croto vão para a batalha contra o Cavaleiro Negro Fantasma. Kelvin e o Cavaleiro sentam e vão conversar. O Cavaleiro Negro então conta um pouco de seu passado e diz que seu nome é Gerard. Depois, ele dá uma bala para Kelvin. Kelvin então comenta que não acredita que o Cavaleiro era assim. Depois, ele gospe a bala e pergunta que bala era aquela e reclama do gosto. Depois do bate-papo, começa a batalha entre os dois. Kelvin vai para cima dele já atacando. Tempo depois, Kelvin derrota o Cavaleiro e faz um pacto com ele. Mais tarde, Kelvin volta à guilda para relatar que cumpriu a missão. Depois, ele sobe as escadas para encontrar o chefe da guilda. Gerard fala que a mulher da recepção é bem bonita e pergunta para Kelvin se ela é candidata ao harém dele. Melfina então manda os dois pararem. Kelvin vê um homem no final da escada, que é o chefe da guilda. Então, ele se apresenta, seu nome é Léo, e os dois vão conversar. Léo descobre que Kelvin é um invocador, então Kelvin aceita uma parceria com o chefe da guilda. Depois de um tempo, ele volta à hospedaria, e Claire então fala que ele foi promovido ao rank B. Ela o abraça. Claire fala que vai fazer um acompanhamento para comemorar. Kelvin diz que a comida dela é muito gostosa. Tempo depois, Kelvin sai da hospedaria, mas fala para Claire se dá para fazer janta para mais uma pessoa, e ela concorda. Então Kelvin sai e vai onde estava sendo vendidos os escravos. E tem um homem pegando fogo, mas o vendedor o ajuda e consegue apagar o fogo. O homem que estava pegando fogo reclama com o vendedor e fala que não vai comprar aquilo, porque aquela elfa é amaldiçoada. Kelvin então pergunta para o vendedor e ele fala que realmente ela tem uma maldição que faz com que qualquer pessoa que a tocar nela pegue fogo. Kelvin então usa o olho avaliador e vê que ela tem uma maldição do Rei Dragão de Fogo. Então eles abrem a gaiola que estava a escrava e Kelvin começa a observar. O vendedor chega e fala para ela sair de lá, que Kelvin era o seu novo mestre. Ela fica surpresa. Tempo depois, ela se apresenta e fala que seu nome é Efil
e Kelvin também se apresenta para ela. Ele diz que é um aventureiro e fala que quer que ela se junte ao grupo dele. Ele então se aproxima de Efil e usa uma magia e consegue quebrar a maldição que está nela. Depois os dois vão para a hospedaria. Chegando lá, Claire diz que ele chegou na hora certa, porque a comida já estava na mesa. Mas como Claire viu que Efil estava com roupa suja, ela leva Efil para trocar as roupas e Kelvin fica esperando a janta. Ele fica um tempão aguardando, até que Claire volta. Efil então volta com a roupa nova, super fofinha, e Kelvin fica até sem palavras. Tempo depois, ele pede desculpas e fala que Efil está linda pra caramba. Ela fica toda envergonhada. Depois deles jantarem, eles foram dormir. Mas como não tinha outro quarto sobrando, Efil vai dormir junto com Kelvin. Kelvin então levanta e começa a observar Efil dormindo. Ele então comenta que ela é bonita e fala que não vai conseguir dormir à noite. No episódio seguinte, o grupo de Kelvin vai treinar na floresta. Kelvin começa a comentar como Efil está forte. Depois, eles voltam para a cidade e vão na guilda dos aventureiros. A recepcionista fala que tem uma loja de doces que acabou de abrir, então ela convida Efil para ir. Efil então fala que adoraria ir. Efil então convida Kelvin para ir também. Andy fala que não tem como Kelvin negar depois de uma garota pedir daquela forma, então ele aceita. Dia seguinte, Kelvin está aguardando as duas, e ele começa a falar que aquilo é um encontro. Ele também fala que se Melfina estivesse lá, ele só iria ouvir reclamações. Tempo depois, Andy vem correndo, e Kelvin fala que aquela roupa ficou muito boa nela. Depois, Efil também chega e os dois ficam sem palavras com a fofura de Efil. Efil pergunta para Kelvin se ele achava que ela ficou estranha naquela roupa. Ele responde que não e fala que ela estava ótima. Efil fica envergonhada. Já Andy fala que ela está muito fofa. Kelvin fala que o que Efil pediu parece estar muito bom, então ela vai dar na boca dele. Ele fala para ela não fazer aquilo na rua. Então as pessoas em volta começam a comentar que aquilo parecia um triângulo amoroso e falam que Andy finalmente arranjou um homem. Kelvin então fala que elas vão comer mais tarde e que vão levar para a hospedaria. As pessoas em volta já começam a falar outras coisas fora do contexto. Tempos depois chegam umas pessoas chutando a mesa que eles estavam. Kelvin, já sem paciência, parte para cima dos homens e dá uma surra neles sem muito esforço. Já na hospedagem, Kelvin e Efil vão dormir. Efil então fala que ele a salvou hoje e o agradece. Ele fala que ela não precisa ficar falando aquilo. Efil, todo envergonhado, levanta e meio que sobe em cima de Kelvin. Ela então fala que como homem, ela o ama muito. Ela fala que como ela foi amaldiçoada, ela não podia tocar em ninguém. E foi com ele que ela sentiu a primeira vez o calor humano. Ela então pergunta para Kelvin se ele acha ela atraente. Ele responde que acha ela mais atraente de qualquer garoto que ele já conheceu. Ela então pergunta se é sério e ele responde que é. Já na manhã seguinte, Claire vai chamar Kelvin e diz que a guilda está chamando ele. Léo, chefe da guilda, diz a Kelvin que foi visto um demônio na caverna do eremita. Melfina então fala que os demônios são uma das raças mais fortes. O grupo então vai para a missão. Chegando lá, eles conversam com o homem. Depois, Kelvin e seu grupo adentram a caverna. Como está escura, Efil usa uma magia e clareia a caverna. Kelvin pede para Gerard ir na frente, enquanto ele e Efil vão atrás. Lá no fundo da caverna, eles veem que tem uma garota demônio aprisionada. Ela é a filha do Lorde Demônio. De repente, o demônio que eles estão atrás aparece e se apresenta como Arquidemônio Victor. Então começa a batalha. Victor fala que considera aquela garota como se fosse sua filha, e se a devorar, ele vai conseguir um poder gigantesco e vai se tornar o novo Lorde Demônio. Melfina então começa a falar dos maus hábitos de Kelvin. Efil então pergunta que maus hábitos. Gerard fala que na batalha contra Kelvin ele ficava com uma expressão de risada, porque ele é viciado em batalhas. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal para você sempre receber nossos vídeos em primeira mão. E deixe aqui nos comentários alguns animes para eu trazer vídeos para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo e tchau!